Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. Estamos estudando um tema muito relevante, importante, essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida de comunicação, de relacionamento, de intimidade com Deus, o tema conexão, fortalecendo ou fortaleça seu relacionamento com Deus. E aí? Depois desses episódios, já passaram-se 5 episódios, já pensou? Tá muito rápido, não tá? Parece que a apologética foi ontem, né? Já estamos na próxima temporada e está sendo muito legal poder conversar, estudar. Alguns olharam assim rapidinho para essa lição e pensaram, pastor, um tema sobre comunhão, sobre oração. Eu tenho percebido uma coisa, às vezes as coisas elementares da vida cristã, o básico, dizem por aí os fisiologistas, a galera da musculação, né? O básico bem feito faz toda a diferença e coloca você acima da média de muita gente. Tem uma galera tentando servir a Deus, às vezes até ativo na sua comunidade, na sua religiosa, na sua igreja, mas não faz o básico, que é ter tempo com Deus, ter tempo com oração, com a Bíblia, com a palavra, tempo com o Senhor. E você está tendo essa oportunidade de estar aqui sendo motivado para fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, que é o mais importante. Beleza? Bom, gente, eu tô aqui tendo o prazer de estar com um grupo muito especial. A gente tá aqui batendo um papo sobre conexão com Deus e tem gente aqui que é especialista nisso, fazem isso com muita alegria. Vão compartilhar um pouco dessa experiência hoje com a gente também. E eu estou com ela, finalmente ela está aqui, olha. Gente, que bênção. Ela é paulistana, ela é casada com o Fernando. Aliás, Fernandão, um abraço pra você, viu? Eu sei que quase deu certo você vir, né? Eu sei que o Fernando acompanha esse podcast já há bastante tempo e eu fico muito feliz por isso também, ter te conhecido algum tempo atrás aqui também. Tô com ela aqui, sua representante, gente, ela é paulistana, ela é regional da 7ª Região, um abraço pra galera da 7ª Região, fisioterapeuta de formação, atualmente coordena, uma das coordenadoras do nosso campus UNASP São Paulo. Acertei? E também ela ama estar com seus pets e a sua terapia particular. Bem-vinda, Julinha, um abraço. Bem-vinda ao podcast no Contexto. Muito obrigada, pastor. É um prazer gigantesco estar aqui. Como o senhor já falou, a gente tem um super fã antes do senhor vir aqui para Paulista Sul, que é meu esposo, Fernando. Ele já era um super fã e agora que a gente teve a honra de conhecer o senhor e a sua família, prazer, é um fã maior ainda. Estou muito feliz de estar aqui. Como o senhor disse, sou fisioterapeuta, sou professora do NASP e hoje a gente vai apresentar aqui uma outra jovem de muito valor também, que está aqui com a gente. Ela gosta muito de se envolver com as mídias, está sempre em atividade na igreja, e é a Andressa. A Andressa frequenta lá a Nova Semente, ela sempre está envolvida aí nas mídias, por trás das câmeras, e hoje está aqui, presente com a gente também, para conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Ela também é casada, e um dos hobbies que ela tem é passar tempo com a família, além de estar sempre na igreja também, né? Obrigado, Leandrão, por ter liberado aí a Andressinha. Bem-vinda. Olá, gente. Realmente, demorou, mas aconteceu. Acostumada a estar por detrás dos bastidores, né? Mas hoje aqui é uma alegria poder estar com vocês. Bom, aqui é só gratidão, né? Chefe eterno. Estaremos sempre juntos. Aproveitar que eu tô na TV aqui, ó. Mandar um abraço aqui pra minha família, né? Também pra galera da Nova Semente, pros jovens da Nova Essência também que nos acompanham, né? Já deixei lá aquela sementinha, então a galera tem. Tira esse costume de estar acostumando, né? Já estiveram um tempo atrás com a gente aqui também, já estiveram aqui. Legal. Quem sabe aí vai vir mais gente aí pra gravar. E também tô aqui, né, com nada mais nada menos do que o filho do rei, o Fabricinho. Lembro dele assim, um pouquinho menor que eu, né? Hoje ele já tá maior que eu. Tá passando, hein? Não é? Tô um pouquinho velha. Estamos aqui com o Fabricinho, né? O filho aqui do pastor. Então, ele está estudando psicologia, né? Lá no NASP, ao lado da sua digníssima professora. Olha aí, que eu descobri. Ele é de uma família querida, enfim. Sinta-se à vontade, Fabrício. Obrigado, Andressa. É um prazer estar aqui numa cadeira, né? Da última vez que eu gravei, eu tava num banquinho. Eu sou muito grato por ter uma cadeira dessa vez. Mas é isso, eu sou muito grato por estar aqui, gravar o podcast, né? É claro que eu conheço já esse ambiente, mas é sempre bom estar aqui
com amigos. Também eu vou apresentar uma pessoa que dispensa apresentações, né? Claro. Se você quiser conhecer mais, assista mais o podcast. Mas eu vou apresentar uma pessoa que é meu pai, pastor e apresentador do podcast No Contexto. Ai, sabe esse menino, hein? Cheiro, filhão. Que bom estar contigo aqui, tá? Te amo. Mamãe também, Aline, beijo! Nossa secretária do Ministério Jovem da Paulista Sul. Um abraço pra galera da Paulista Sul, tá acompanhado, já tem compartilhado. Estamos agora enviando esse material a partir da Paulista Sul. Aliás, você pode acompanhar esse conteúdo sempre agora a partir do canal da Paulista Sul, tá bom? Nosso canal do YouTube e também o nosso Instagram, Jovens Adventistas APS. Você acompanha os bastidores, os cortes da semana, quem vai estar vindo aqui para poder fazer parte dessa bancada juntos aqui. E também você acompanha esse conteúdo sempre no início de cada semana. Sábado à tarde, o material já está disponível pelo canal do YouTube. Você acompanha também a minutagem ali. É um dia específico, é tirar algum insight, alguma ideia. Espero que você esteja aproveitando ao máximo esse conteúdo. Pra gente é um privilégio, um desafio muito grande, mas é um privilégio poder gerar esse conteúdo para poder fortalecer, ser um recurso a mais aí para a sua classe da Escola Sabatina Jovem. Beleza? Bom, gente, eu quero pedir agora aqui o Fabricinho para que faça uma oração, pedindo a bênção de Deus, igualzinho na sua classe aí, sábado pela manhã, para a gente começar o estudo de hoje. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que nós Deus estamos aqui juntos para conversar, para dialogar um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor nos ensinou durante essa lição. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa. Amém. Fale para nós aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ser mais parecidos contigo todos os dias. Amém. É isso que eu te peço, derrama sobre nós teu Espírito, fale através de nós, que nós possamos entender aquilo que o Senhor separou para nós hoje. É isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus eu oro, amém. Amém, amém. Ok, gente, vamos lá. O tema de hoje está na tela já aqui, você pode acompanhar também na sua casa, no seu celular, no seu computador. Bom, eu quero falar de um tema que hoje o tema de hoje está muito legal. Tem que ver com prática, né, já, assim, com a experiência de alguém que tem muito, seguramente, a nos inspirar, a nos ensinar. Um jovem que realmente tem muito a nos ensinar e tem muita moral para falar sobre oração, sobre vida de oração. Eu vou ler, recomendo a leitura do capítulo todo, Daniel capítulo 6, tá? Esse episódio muito marcante na vida desse personagem, estou me referindo a Daniel, é claro, e eu vou ler apenas o versículo 10 até o 14, só para a gente pegar o contexto, o âmago aqui, o centro aqui desse episódio, desse momento especial, que tem a ver diretamente com a vida de oração que ele tinha. Capítulo 6, versos 10 em diante. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Olha, era um hábito dele. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, será lançado na cova dos leões? Então o rei respondeu sem saber do que eles estavam falando, de quem tinha feito aquilo. O decreto está em vigor, disse o rei, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. E então o verso 13 diz assim, olha, então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Tinha hora assim, contrariado, parece que ele ficou chateado, né? Não, ele ficou contrariado porque era seu amigo, era Daniel. Até o pôr do sol, diz o texto que ele fez de tudo, o possível e o impossível, para tirar Daniel daquela possível situação de morte, né? Aliás, era certo, né? Se jogar na cova dos leões, era garantir que ele iria morrer. Mas uma coisa chama a atenção da gente, né? Nem em meio às ameaças, nem um decreto, nem o rei, nem um grupo de pessoas, nem a oposição, nem a maioria, nada fez Daniel parar de orar. Já dei meio spoiler aqui, então vamos lá. Agora é vocês aqui, ó. Tirinha na tela aqui. Qual a impressão que vocês tiveram? Compartilha aí com a gente quem está acompanhando em casa aí.
Bom, quando eu olhei a tirinha, a gente consegue fazer uma alusão aí, mais ou menos, de Jesus lá no Sermão da Montanha. De como ele estava ali conversando com as pessoas. E aí, logo na primeira tirinha, já começa com Jesus falando: prestem atenção. Então, peraí, é um assunto que é importante, que eu preciso que vocês olhem para esse assunto e prestem atenção no que eu vou falar. E aí Jesus fala ali, né, parafraseando mais ou menos: orar não é fazer um show para os outros verem. Legal. É para falar com sinceridade com o Pai. Quando a gente para e entende aqui um pouquinho, o que me chamou muita atenção é que talvez a aparência seja diferente de essência. Boa. Então Jesus, ele para e fala: vocês não precisam fazer isso para que os outros vejam. Vocês não precisam fazer isso como uma forma de show. Então orar para que os outros vejam se você é maior ou não que alguém. Em algumas lições atrás até a gente estudou sobre isso, né? Naquela pessoa que ela gosta de falar, de orar para se aparecer para os outros. Mas Jesus aqui, ele fala e ensina até orar pra gente falar com sinceridade, como Daniel fez. Daniel, ele poderia ter feito um show daquela situação que ele estava sendo submetido, mas ele foi sincero, era uma oração sincera, porque Daniel, ele não vivia uma vida de show espiritual, de show religioso. Não era um evento para ele, era uma coisa cotidiana. Era uma constância. Era a prática dele, né? Era uma fé genuína que ele tinha. Era constante isso pra ele. E é isso que Jesus, ele chama a gente pra fazer. Falar com sinceridade com o Pai. E a gente só vai conseguir ter essa sinceridade se for algo constante. E não um show que acontece só em alguns momentos, né? Muito legal. Fabrício. Eu separei aqui uma coisa, que a oração deve ser uma conversa. Por que uma conversa? Querendo ou não, nossa realidade atual, claro que a gente tem a Bíblia, claro que a gente já tem um conhecimento prévio sobre quem Jesus é na nossa vida e sobre quem é Deus, mas querendo ou não, a gente vive um relacionamento à distância com Deus, né? Porque a gente não viu ele, a gente só conversa, comunica através da oração, através da leitura da palavra de Deus. E uma coisa interessante, vocês que são casados, mas até mais propriedade para falar do que eu, mas relacionamento não é feito só de cartas ou de palavras bonitas, é de ação, é de atitude, é de gente que quer realmente fazer a coisa acontecer. E é engraçado que quando a gente percebe isso na Bíblia, né? Moisés sofreu grande repreensão por causa do povo, Elias, Davi, porque tipo assim, eles tinham um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus deles era tão forte que mostrava para outras pessoas. Mas tipo assim, as pessoas que viam não entendiam tinha como isso. Guardar isso. Né? Exatamente, era coisa que tipo transbordava eles. Mas para as pessoas que estavam ao redor, meio que elas também queriam ter isso, mas não queriam pagar o preço para ter isso, sabe? E é curioso que Daniel, aqui na lição, já começa falando sobre Daniel, que Daniel pagou o preço. Daniel, tipo assim, sabia que era menos perigoso passar um dia sem orar do que um dia na cova dos leões. Então, tipo assim, o fato de Daniel apresentar isso aqui na lição, né, que é, como a Julia já fala, que a oração não é apenas um show, como a Julia tinha falado, Daniel mostra isso. Daniel, tipo, não orava porque ele queria que as outras pessoas vissem que ele era um homem de oração. Ele orava porque era uma necessidade dele, uma necessidade diária. Muito legal. Bom, olhando a tirinha, eu dei umas risadas lá em casa, né? Porque quando... Assim, a gente sempre se espelha nas pessoas, né? Na questão de oração e tal. Eu tinha muita vergonha em orar em público. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, muito bem e tal. E um dia o pastor falou pra mim assim, você quer aprender a orar? Leia a história de Daniel. Porque ele não precisava ficar com altas palavras, né? E, enfim, eu fiquei pensando, é verdade. E eu fiquei pensando, e para ele conversar com Deus dessa forma, ele tinha que ter um contato ali com ele, né? Uma intimidade, que nem o Fabricinho falou. Não somente quando ele precisava chegar e lá falar com ele. Então eu fui procurar ter meios de conversar com ele, né? Como se fosse o meu amigo de verdade. Então, tipo assim, às vezes eu poderia chegar aqui pro pastor expor um problema e falar, pastor, ora aqui pra mim, por favor. E às vezes eu não chegaria para Deus e conversar com ele. Então eu comecei a mudar essa prática e conversar com ele, claramente, né? Não só comigo, mas também ensinando o Leandro lá em casa a conversar com Deus. E eu fui vendo que quando você vai tendo uma intimidade com Deus, é muito melhor. E quando você precisa orar na frente das pessoas, flui. E as pessoas sentem verdade naquilo que você fala. Então, basicamente, realmente é você sempre pedir ali entendimento para Deus, para que Ele te use até através das orações para alcançar as pessoas. Muito legal, muito bom. Eu fiquei olhando pra tirinha essa semana e fiquei pensando como é fácil, né? A gente aparentar que também é de oração. Talvez tentando imaginar, né? Daniel, se fosse só para aparentar, se fosse só um show para ele, né? Para mostrar que ele era alguém religioso, sei lá. Se fosse só por isso, acho que dificilmente Daniel teria mantido as janelas abertas. Dificilmente ele teria mantido suas 3 orações diárias, né? Porque ele sabia, ele mais que ninguém, como um dos gestores do reino, ele sabia o peso que era
um decreto real, né? E isso não mudou nada. O que eu acho impressionante é que isso não mudou nada. Daniel não vivia uma aparência de oração, né? Ele vivia uma vida de intimidade, uma vida realmente de oração. E quando algo faz parte da sua vida, um hábito, né? Uma coisa que já faz parte da sua vida, você não consegue disfarçar, tirar, né? Aparentar. É muito difícil quando algo já faz parte da sua vida. Então eu achei muito legal a Tina dessa semana, porque ela já de cara já dá um ótimo spoiler da lição, do tipo de vida que Deus quer que a gente tenha, né? Como cristãos. Júlia, a lição começa aqui falando sobre a oração, né? Que a oração é o nosso meio de falar com Deus. Nos ajude a contextualizar melhor aqui a lição e o que esse recurso impacta na nossa vida. Qualquer pessoa pode falar com Deus? Como é que isso funciona? É muito interessante quando a gente pensa no que é a oração, né? A gente começa já aqui a lição com uma citação da Ellen White que eu acho muito bonita. E quando eu vi o tema da lição, foi a primeira citação até que veio na minha mente. Que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. E aí, pensando um pouquinho até no que a Andressa falou, às vezes a gente tem essa relação aberta com o amigo porque a gente tem intimidade com o amigo. E aí, quando a gente quer falar com Deus, não precisa ser como um show ou algo ensaiado, mas é algo que vai fluir de forma naturalmente. Deus, ele quer ouvir, ele quer conversar conosco. E a gente só vai conversar com alguém quando a gente sente que está à vontade com essa pessoa. Quando a gente já tem um relacionamento com essa pessoa. Por isso que eu achei muito interessante, porque lá desde o início da lição a gente já tá conversando sobre essa questão de se conectar, de ter comunhão. E a oração, ela vai ajudar a gente a ter a comunhão. E assim como a gente também é uma via de mão dupla. A gente vai conseguir orar, conversar com Deus, se nós tivermos de fato comunhão. E aqui a lição trouxe algumas situações que aconteceram com algumas pessoas e exemplos de como pode ser uma oração. A gente tem aqui, por exemplo, a oração de Eliezer, quando ele estava procurando uma esposa para Isaac. Então, era uma oração que era contínua por um motivo muito especial. Tem também a oração de Ana, uma oração que foi silenciosa. Ela mexia as bocas, mas não saía a palavra. E foi uma oração de total entrega. Ela se entregou de verdade. Ela abriu o coração e contou a sua intimidade para com Deus. E tem a oração de Neemias também, que foi uma oração ali rápida, porque ele precisava de uma solução rápida. E aí, Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos, ele mostra um outro modelo de oração que a gente pode ter também. Ele valorizava muito a oração em voz alta que nós devemos fazer. A lição vai até falar um pouquinho mais pra frente sobre orar em secreto, se retirar pro seu quarto para orar, mas Jesus, ele valorizava a gente orar em voz alta pra gente ter essa prática com Deus. E aí uma coisa que me chamou muita atenção aqui na lição de domingo, aliás, foi quando eu falo aqui que Jesus, ele dependia dessa conexão com Deus. Aí a gente para e pensa, poxa vida, se Jesus, que era Jesus, dependia desse momento de conexão, ele se retirava em vários momentos do seu dia para orar a sós com Jesus, ele orava no meio da multidão, ele precisava ter esse momento de oração. O que faz a gente pensar que a gente não precisa de uma oração? O que faz a gente pensar que a nossa oração é aquela que tem que ser feita apenas antes de uma refeição ou quando eu estou na igreja? Não, Jesus, ele quer ter esse momento de relacionamento com ele. Quando Jesus, ele estava passando por momentos difíceis ou momentos felizes também, ele falava com Deus. Ele agradecia, ele falava as suas aflições, ele falava as suas angústias, e isso fazia ele estar mais próximo de Deus. E é isso que Deus quer da gente também. Ele quer uma vida com intimidade. Ele quer ser o nosso amigo. Então a gente não precisa ter medo de pensar o que eu vou falar ou como eu vou falar. A gente precisa simplesmente falar. E o resto, Deus faz, né? Eu fiquei assim, olhando aqui os detalhes, né, dos modelos, das situações, das pessoas que estavam orando. Eu fiquei pensando, né, Eliezer orou por um relacionamento, de um amigo inclusive, né, namoro, casamento, um bom motivo para você poder orar, viu? Aliás, essa mesma escritora chamada Ellen White diz que um casal que pensa em namorar e casar deveria orar 5 vezes mais por dia, viu? Daniel orava 3. Um bom motivo, viu? Pode errar não. Ana, né? Muita angústia, né? Um pedido antigo, demorado, mas continua orando. Achei muito interessante isso aqui. E também o fato aqui da Bíblia apresentar aqui até para a oração de Neemias, que estava sofrendo, estava numa situação confortável, no palácio do rei,
por todos os motivos do mundo, sei lá, com eles lá em Jerusalém, não tem nada a ver não, né? Mas se angustiou em outro lugar e não teve como não esconder, com o rosto triste, né? O que você tem? Ele aí contou a situação toda, já fez um pedido já de cara ali, né? Tudo curtinho, rapidinho. E Jesus mostrando esses dois modelos impressionantes, né? Mesmo tempo que ele fala pra gente orar em secreto, ele também dá um modelo, inclusive, Mateus capítulo 6, ele registra esse momento de Jesus aí, orando em voz alta. Ellen White, inclusive essa escritura cristã, Voz Profética aos Adventistas do Sétimo Dia, ela diz que Jesus orava em um tom de voz que ele mesmo se escutava. E é meio didático isso, né? Você ouvir sua própria fala, o cérebro ele fixa melhor, ele entende melhor o que está acontecendo. Isso, imagina a cena, embora fosse de forma audível, ele estava meio que retirado. Então diz que os discípulos pararam, olharam, ficaram vendo aquela cena, se aproximaram. O Senhor nos ensina a orar, mas nos ensina a orar desse jeito aí. E aí vem a oração linda do Pai Nosso, que é a oração modelo, a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso. Mas o fato é que, seja em silêncio ou em voz alta, por um motivo aparentemente do cotidiano, namoro, um problema de alguém distante, ou por uma coisa sua que há um tempo você está clamando e está acontecendo, mantenha a sua vida de oração. E não importa que situação você esteja, ou pelo que você esteja orando, aqui o recado que a Júlia deu pra gente aqui é: ore. Ore, fale com Deus. Tem até uma coisa interessante que eu tava vendo aqui enquanto a Júlia falava, sobre que a Bíblia apresenta das pessoas, né, dos personagens da Bíblia mesmo, sobre Neemias, sobre Ana, sobre Samuel, sobre pessoas que tiveram a vida de oração. E apresenta também sobre Jesus, né? Jesus era 100% homem, também era 100% Deus, mas isso, o fato dele ser Deus, não anulava o fato dele ser homem também, dele ser ser humano, dele sentir tristeza, dele sentir alegria, dele chorar, dele sofrer, porque isso é um fato até curioso, que a Bíblia não esconde isso. Porque no momento mais crucial da vida de Jesus, naquele momento que ele estava de angústia, né, no Getsemane, lá sofrendo, perguntando para Deus por que ele estava tão longe e tudo mais, ele ora e fala para Deus para que a vontade dele não fosse feita, porque a vontade dele era que o cálice se afastasse. Mas a vontade que ele estava pedindo é a vontade do Pai para que se cumprisse nele. E isso mostra uma coisa muito interessante, que a oração não anula a nossa natureza nem o nosso caráter, mas só mostra quem Deus é. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia já fala, né, em Mateus, que se a gente pedir com sinceridade, se for a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. Então isso mostra mais a respeito de quem Deus é do que da gente mesmo. Porque quando a gente pede, não é como se a gente, não é simplesmente uma conversa. É Deus querendo se relacionar com a gente mais e mais. Isso que Deus quer, que a gente converse, porque isso é o método que ele tem para que a gente possa se relacionar, sabe? Muito legal. Então, porque, bom, tem muita coisa pela frente daqui, né? Mas Deus não precisava perguntar nada, né? E tem muita gente, por que eu falar com Deus? Porque, cara, Deus já sabe de tudo. Que sentido tem nisso, né? Quando a gente parte do princípio de que se a oração fosse só informar a Deus sobre alguma coisa, não faria nem sentido, né? A oração tem que ver com relacionamento, né? Tem que ver com conexão, tem que ver com intimidade, tem que ver com passatempo, tem que ver com confiança para abrir o coração a alguém, não só de forma terápica, né? Terapêutica. Mas o mais importante de tudo, né? Para você se conectar com aquela pessoa e saber que ao estar conectado com aquela pessoa, você não vai estar sozinho. E aliás, conectar-se com Deus é ter do seu lado a pessoa mais importante, mais poderosa do mundo, que não só vai te ouvir, ele vai estar disposto a resolver, como o Fabricinho falou, de acordo com a vontade dele. Bom, a parte do compreendo aqui, inclusive eu quero pedir ajuda do Fabricinho, a lição comenta sobre a fidelidade de Daniel. E é curioso, já começamos falando sobre isso na tirinha, mas tem todo o contexto, e aliás, Daniel teria todos os motivos do planeta para não se expor naquela oração. Fabricinho, ajuda a gente a entender um pouco melhor por que a fidelidade de Daniel ela fica tão exposta nessa experiência que ele passou aí na sua vida de oração. É curioso falar sobre Daniel, porque Daniel, quando a gente pensa sobre o Daniel, a gente pensa num grande herói da Bíblia. E ele realmente se mostrou um grande herói, já teve vários exemplos, né? A própria lição fala, decidiu não comer a comida do rei, falou também do sonho que o rei tinha tido. Até Fabrício, perdão, tá? Esse parênteses aqui, tá? Essas decisões ele tomou, gente, no início da sua vida, na juventude. Só um parênteses, tá? Alguns pensam assim, cara, quando eu ficar velho, quando eu for pastor, né, sei lá, quando eu tiver uma função importante na igreja, aí eu vou ser homem de oração. Todas as decisões que Daniel tomou, que duraram sua vida inteira, ele tomou na juventude, quando era
bem jovenzinho. Talvez 17, 18 anos. 17 anos. Perdão, te cortei. Eu também ia falar isso agora, mas já que ele falou, né? Conexão, pai e filho. Mas Daniel, igual meu pai falou aqui agora, ele decidiu ser sábio enquanto ele era jovem. E isso é uma coisa muito interessante que eu vejo na vida de Daniel. Que Daniel orava pelas suas escolhas para não ter que orar pelas suas consequências. Ou seja, quando Daniel estava naquela situação, uma lição que eu tirei, né, ao ler a história de Daniel, é que Daniel não tinha uma intimidade com Deus. Só tinha essa intimidade com Deus porque ele buscava viver um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Ou seja, não era coisa que ele aparentava, não era coisa que ele ia lá 3 vezes ao dia e gritava lá, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, ele queria conversar com Deus porque era a necessidade dele. Era a sua realidade conversar com Deus. E eu tava até um tempo atrás, né, tava no internato e tudo mais, e um pastor foi lá pregar e tudo mais sobre como orar, e ele tava explicando, né, como a gente deveria orar, e beleza. Só que, tipo assim, como eu fui criado nesse berço adventista e tudo mais, eu sempre via o pessoal pregando, orando, e eu, tipo assim, umas orações bonitas, tudo bem orar bonito, né? Mas assim, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, o pregador. Tipo assim, quando você vai chamar sua mãe, você não fica, mãe, filha de não sei quem. Você não fala desse jeito, é sua mãe, você não precisa disso. Desse formalismo todo. E nem precisa disso com Deus, porque, tipo assim, ele é nosso pai, entendeu? E ele sabe que a gente é. Igual o meu pai falou aqui agora, a gente não ora porque a gente precisa que Deus saiba o que está acontecendo no nosso coração. Ele sabe, ele nos criou, ele sabe muito mais do que a gente fala mesmo, sabe? Então, o ponto é, a gente ora porque, assim como o Daniel fez, e ele ensina também, que fidelidade a Deus não é improviso. Fidelidade a Deus é uma decisão. Fidelidade a Deus é querer continuar de pé, mesmo que todo mundo esteja prostrado ao que está acontecendo na nossa situação no cotidiano. Então, o ponto é, quando a gente decide ser fiel a Deus, Ele é fiel com a gente. Amém. Então, Daniel nos ensina isso, porque mesmo diante de tudo que está acontecendo, desde jovem, né? E a situação de Daniel era muito traumática, falando assim. Até nos desenhos antigos, né? Mostra que a família de Daniel foi morta e tudo mais. Ele foi, provavelmente deve ter acontecido isso mesmo. A família dele morreu, foi pra lá, foi pra Babilônia, sem família, sem amigos, estava lá num ambiente totalmente hostil, foi lá, se consagrou e deixou-se fiel. Porque fidelidade a Deus é uma decisão, não é um improviso. Muito, muito legal. E é interessante quando a gente vê o comentário de Ellen White sobre essa história, inclusive você que está em casa, existe sempre na lição aqui de sábado, tem 2 QR Codes que eles levam tanto para a passagem bíblica quanto ao livro de Espírito de Profecia, e na lição aqui de domingo sempre traz também um comentário de Ellen White pra gente acompanhar. E aí um desses comentários ela conta um pouco mais sobre a história de Daniel, de uma maneira que eu particularmente eu nunca tinha visto. Quando a gente vê todo o contexto em que Daniel estava, a gente vê que existia um poder do mal que estava tentando acabar com a vida de Daniel. A gente vê que Daniel ele tinha uma influência muito poderosa ali naquela região, naquele reinado, e ele tinha um poder que trazia as pessoas para o lado do bem. Ele tinha uma influência da sua fé muito poderosa. E aí Satanás e os anjos do mal não estavam contentes com isso. Eles tinham medo que Daniel conseguisse impor ali a fé dele para muitas pessoas. E aí Ellen White fala que os anjos do mal eles buscavam algum meio de derrotar Daniel. E aí eles foram então aqueles príncipes governadores que estavam com ciúmes de Daniel e implantaram ali no coração deles essa ideia de tentar destruir Daniel de alguma forma. E é interessante porque Ellen White fala também que aqueles outros príncipes, aqueles outros governantes, eles conheciam tanto a fé de Daniel, eles sabiam quem Daniel era de fato, que eles tinham certeza que mesmo com esse decreto, Daniel não iria parar de orar. Então eles tinham uma fé tão sólida, uma vida de oração tão sincera, tão constante, que os outros sabiam que mesmo em meio a um decreto de morte, ele não iria deixar de orar. E a gente pode perguntar, né? Por que Daniel ele orava com a janela aberta? Talvez a gente pense, nossa, no meu lugar eu continuaria orando. Mas eu fecharia a janela e estaria tudo bem. Ou então nem falar, né, que tava orando. Sim, eu tô conversando aqui comigo mesma, falando sozinho. Só que a gente vê como essa experiência de Daniel, ela serviu para testemunho para muita gente. Primeiro, porque ele deu uma resposta para os inimigos dele e principalmente em relação à sua fé. Ele não deixou em nenhum momento as pessoas pensarem que ele ia titubear.
que ele iria pegar e se esconder e duvidar da fé na pessoa em quem ele acreditava. Então ele foi um testemunho vivo para as pessoas daquela região. E um testemunho para nós até hoje, né? A gente vê que a gente não precisa ter medo, esconder a nossa religião, esconder a nossa fé. E aí eu acho interessante que depois de tudo que aconteceu com Daniel, mesmo lá na Cova dos Leões, quando o rei foi lá chamar e viu que ele estava vivo, além de então aquelas pessoas que armaram contra Daniel acabarem morrendo também, assim como a sua esposa e seus filhos também, mas o rei, ele louvou a Deus do céu. Ele honrou a fé de Daniel e ele fez um novo decreto que todas as pessoas deveriam confiar naquele rei, naquele Deus, que era o Deus de Daniel. E a gente vê que a fé de Daniel, ela foi proclamada para toda aquela região através de um gesto simples, dele ter negado deixar essa fé de lado. E a gente pensa, o que é que a gente está fazendo, o que está fazendo a gente não ser fiel igual Daniel foi? O que é que tem nos impedido? A gente, graças a Deus, a gente não vive em um ambiente onde a gente ainda tem um decreto de morte perante nós, se a gente mostrar a nossa fé. E o que está fazendo a gente não ter uma vida de oração constante? A gente deixar de orar. Daniel, ele tem aquele costume de orar com a janela aberta de frente para o templo. Nós não temos esse costume hoje em dia. Então, a gente pode fazer uma oração quando a gente está deitado na nossa cama e conversar com Deus. E por que a gente não consegue ter essa mesma fé que Daniel teve no momento muito mais difícil do que talvez a gente esteja passando hoje, né? Muito legal. Fica aí a dica, tá? Se conversar com a sua classe, aí tá uma pergunta muito boa, né? Que desculpas costumamos dar para não manter uma vida de oração constante, né? Como a história de Daniel confronta essas desculpas, né? Daniel, repito, Fabrício citou toda a sua origem, né? Vindo cativo, testado já de cara. Ele já está no segundo império, né? Ele não tinha que provar mais nada, entendeu? Não tinha que provar coisa nenhuma. Mas você percebe nitidamente Daniel mantendo o que tinha de mais valioso para ele em Babilônia. Aliás, só o que manteve ele de pé, né? Eu fiquei pensando na fala do Fabricínio, juntando com a sua, né? Não dá para você ter uma vida de fidelidade com Deus sem uma vida de oração. Isso é impossível. Também é impossível você ter uma vida de oração e você não ter algum tipo de confronto com o inimigo de Deus. De alguma forma, inclusive o diabo é tão sujo, né? Porque aquilo que era uma bênção, a base, a sustentação da vida de Daniel, Satanás foi muito astuto, né? Diz que, logicamente, usados, né, influenciados pelo mal, não tem, o texto fala sobre isso, a gente não tem como acusar o cara de nada. O cara é honesto, é um bom gestor, ele já passou pela barreira do tempo, é competente, ele é confiável, o rei gosta dele. Só tem um jeito de a gente colocar ele em maus lençóis. A gente tem que pegar ele na vida dele com Deus. E não é assim hoje também? No fundo, tudo que o diabo quer fazer na nossa vida, né, é nos tirar dessa conexão com Deus. De alguma forma, ele quer até às vezes fazer da sua vida de oração, de conexão com Deus, um problema. Muita gente, às vezes, por decidir ser fiel a Deus, começa a achar que porque é fiel a Deus, está tendo um problema no trabalho, né? É o sábado. O sábado nunca foi um problema. A sua vida de comunhão com Deus não é um problema. É uma solução. É a solução. Então, talvez aqui a gente pudesse ter na nossa própria vida é a falta de tempo, é a correria, é o estresse, né? A gente bota um monte de desculpa no fundo, é porque não é prioridade. A gente ainda não entendeu o que é uma prioridade. E para Daniel, vida de oração era uma prioridade. Talvez a grande lição fica para mim também hoje aqui. Espero que para você também seja, tá? Falando de postura, diz Daniel, ele tinha um método, né, de parar, ele orava em direção a Jerusalém e tal. E diz que ele também orava em uma das posições mais comuns da Bíblia, já apresentada sobre a questão da oração, né? E ao mesmo tempo, né, talvez alguém olhe assim e pense, mas será que Deus só atende a oração desse jeito? Nessa postura? É de joelhos ou não é de joelhos? Como é que funciona? A nossa postura diante de Deus, Andressa, falando de postura de oração, por que isso é tão importante para Deus? O que é que isso revela diante de Deus, a nossa postura? Seja ela física ou a nossa postura de humilhação diante de Deus? Por que essa postura para Deus é tão importante? Eu tava aqui, vocês estavam falando, né? Por mim, eu ficava aqui só escutando, porque tá vendo cada insight maravilhoso. Mas, assim, revela que a gente tem que ter reverência, né? Diante de Deus. E eu falo assim, né?
A gente tem que usar a nossa vida como exemplo. E Daniel, muitas das vezes eu me encontrei pensando em alguns momentos da minha vida que ele não teve vergonha, ele enfrentou a morte. Então, assim, ele teve vários modos que ele viesse fazer que ele poderia se esconder. E às vezes, por muitas das vezes eu me escondi, entendeu? Eu orei deitada, porque talvez eu tava muito cansada ali, enfim. E eu lendo aqui, eu fiquei pensando assim, gente, como que a gente pode ser assim? Falei, como a gente pode falar sobre uma intimidade com Deus se o mínimo que Ele pede pra gente a gente não consegue fazer, né? E lá em casa eu sempre falo assim pra Deus, vamos ajoelhar, vamos orar. E às vezes depois que eu caí, que eu machuquei meu joelho, fica um pouco difícil, né? E eu peguei e falei pra Deus, Senhor, falei, será que é tão errado eu ficar deitada aqui orando? E aí eu peguei e vi que aqui fala assim, né? Ao nos ajoelharmos diante de Deus, demonstra disposição para servi-lo de todo o coração. E justamente eu tinha falado com ele antes. Então não tem sacrifício ali pequeno, por mais que a gente possa achar, né? Então, assim, o Daniel, ele nos mostra que a gente tem que ter essa reverência com Deus. Não é errado a gente estar na correria da nossa vida, que infelizmente a gente tem uma correria de vida e a gente, eu vou aqui orar rapidinho, Senhor, pelo amor de Deus. Eu mesmo, no caminho tava vindo pra cá, eu tava todo tempo assim, Senhor, por favor, ajude que o trânsito vá rápido. E Deus, ele também nos ensina a esperar, né? Porque às vezes a gente quer uma situação de troca. E Daniel nos mostra que não é uma questão de troca, né? Então, assim, aqui fala muito sobre a nossa reverência com Deus, né? Sobre como a gente deve se ajoelhar para falar com Ele, porque é a forma mais clara de você mostrar que você está pronto para servir Ele. É a forma mais clara que você tem de se humilhar até Ele. Você chegar para Ele e falar, Senhor, eu tô assim, tô assado. E às vezes a gente acha que se expressar dessa forma com Deus, Deus, tá tudo bem, Ele entende das coisas, Ele sabe. Não é isso, Ele pode saber, como o pastor falou. Não seria nem necessário a gente chegar aqui e falar assim, Deus, tô passando por isso. Mas simplesmente Ele quer que a gente vá lá até Ele, se ajoelhe ali e fale, Senhor, estou passando por isso, por aquilo outro. E a gente passou por algumas situações complicadas há um tempo da nossa vida, em que realmente o que nos salvou foi a oração. Nós nos reuníamos em casa, falei assim, acho que mais ou menos deve ser assim, quando Jesus estiver voltando, a gente não poder mais se congregar nas igrejas, vai ser assim. E lá nós nos ajoelhávamos, nós orávamos, nós clamava a Deus para que Ele acalmasse nosso coração diante dessa situação e que Ele nos desse, né, um resultado ali. E foi através de muitas orações, né, ajoelhando, clamando a Deus, e Ele nos honrou ali. Então, assim, Daniel, ele é uma inspiração pra gente, né, que é uma das coisas, assim, que eu tava até chorando, falando nesse período, e Deus com a nossa família, e aí falou assim, Daniel teve fé, ele não temeu a Deus ali, no questão de quando foi dado o decreto, falado para ele não orar, enfim, ele foi. Então, se a gente está passando por esse momento, né, uma das minhas irmãs falaram, a gente vai até Deus, a gente vai ter fé que Ele vai nos dar a libertação. Então, assim, você se entregar ali a Deus de joelho significa muito. Muito legal, você tocou num ponto, né, a questão da forma, né, do formato da oração, da nossa postura diante da oração, né. E ao mesmo tempo que a Bíblia destaca muitos momentos de pessoas clamando, né, ajoelhadas e tal, implorando, né, por alguma coisa, para Deus, você percebe que ao mesmo tempo que a postura pode demonstrar muitas coisas, mas ela também pode ser só de aparência, né? Ela pode ser só uma formalidade, né? Você pode estar de joelhos dobrados, mas... Né? Ajoelhar, que é uma das... Eu muitas das vezes me ajoelhei só por me ajoelhar, entendeu? Que é o que o pastor falou aqui. E chegar e orar, eu tô dando um exemplo assim, porque é melhor na prática. Sim. Que ele até falava, vai lá e ore. E às vezes eu ia lá e orava, mas eu não estava abrindo meu coração para Deus. Eu não estava abrindo meu coração. Mesmo quando a gente se reunia em família, diante da situação que a gente estava passando, eu ficava naquela, mas por que eu vou ter que orar? Se a gente tá ali, Deus só podia ir lá e ter que resolver. Então é aquilo da aparência, né? Às vezes tá ali só por estar. E quando eu entendi esse motivo pelo deserto que a gente estava passando, e eu me entreguei ali no meio de oração, a vida começou a fluir. Eu comecei a ver as possibilidades, eu comecei a entender que eu era muito amada por Deus, eu comecei a ver que eu poderia ajudar a continuar servindo, e as coisas vão fluindo, né? E não fica um sistema de troca. Então, na realidade,
Obrigado, viu, Andressa? Mas, na realidade, o que Deus sabe, assim, a gente tem o formato, tem a postura, né? Mas a gente tem que ter essa consciência que Deus sabe quando a gente está realmente se humilhando, né? Na realidade, o ato de se ajoelhar, né? Você vê muitas vezes, eu vi um tempo atrás, uma pessoa sendo presa e a mãe lá ajoelhada abraçada com o policial militar. Não leva meu filho, não leva meu filho, né? É um ato de humilhação. Mas a gente pode estar ajoelhado e com o nosso coração de pé, com o nosso coração altivo, né? Com o nosso coração que não está rendido. Então, na realidade, embora o formato seja muito importante, né, e nós temos vários exemplos para isso, né, ele tem que ser coerente com o que realmente está no nosso coração. Porque a Bíblia apresenta pessoas orando dentro de barriga de um peixe. Né? Gente no meio dos oceanos, gente afundando, né, no meio da sua incredulidade, no meio de um desespero, no meu tempo, vou ajoelhar para orar. Mas o que Deus está querendo dizer é o seguinte, você tem que se humilhar. E quando a oração é um ato de humilhação, é um ato de dependência. Até na cultura, né, do Oriente Médio, até hoje, né, é muito comum te ver isso em outras grandes religiões, estamos estudando na lição anterior, as pessoas costumavam se ajoelhar com o rosto no chão. Uma postura muito comum quando alguém estava geralmente diante de Deus, tinha noção da presença de Deus, assim foi com Josué, com tantos outros, né, Isaías, boca caía logo, Senhor. Em outras palavras, eu sou isso aqui, tá? Eu sou pó. Quem sou eu para estar na tua presença? Em outras palavras, talvez a nossa postura altiva e às vezes a loucura do cotidiano, nossa postura às vezes desrespeitosa, né? Você tocou numa ponta de reverência, né? E hoje a reverência é uma coisa assim, ainda muito truncada na igreja, inclusive, né? Costuma se associar a reverência só com silêncio, né? Na verdade, o contexto de Abacuque não está nem falando sobre silêncio, no sentido de parar de falar, no sentido de fazer barulho. Mas parar de questionar Deus, no sentido de, Senhor, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada? E Deus fala para Abacuque, Abacuque, silêncio, meu filho. Cala a boca aí, ó. Para de falar. Meu justo vai viver pela fé. Meu justo confia que eu tô no trono, eu coordeno tudo, cara. Não passa nada, não cai uma folha sem eu autorizar. Então, para de falar. Confia. Depende mais, entrega mais, né? Às vezes nós temos essa facilidade maior na gente, né? Quando tá aqui no ambiente de igreja, acontece algo, você começa a falar mal e começa a achar, por trás do falar mal ou do criticar, né? Que a gente é muito tentado o tempo todo, está às vezes alguém que não confia que tem alguém maior cuidando de tudo. E Daniel poderia dar todas as razões do mundo, né? Para não se ajoelhar mais, para não se dobrar mais diante de Deus, né? Porque ele estava sofrendo, cara. Não era assim, era um negócio muito sério. Imagina a tensão que era fazer aquilo. Era um decreto, cara. E nada fez Daniel parar de se humilhar diante de Deus, né? Não importa nem que jeito você está. Aliás, você não pode se ajoelhar. Eu tenho um joelho bem bichado aqui, viu? Quando tem que estar bem macio para poder ajoelhar. Se eu colocar a patela no chão, incha na hora. Eu entendo. Machuquei o joelho, etc. Entende, né? Mas não pare de orar. E se você puder e tiver condições ao fazê-lo, faça e que seja coerente com o que está dentro, mais do que o formato. Se humilhe diante de Deus. Você ia falar, Fabrício? Uma coisa que eu queria falar, né? Outra vertente aqui. Sobre se ajoelhar. Por que é tão importante ajoelhar? Até pra se concentrar, né? Boa. Um tempo atrás tinha um colega de quarto e ele, enfim, fez uma viagem e tudo mais e ele era meu colega de quarto. Ele era católico e tudo mais, eu tava num ambiente que era intercultural e, enfim. Beleza, tava lá. E a gente conversando e tudo mais, eu perguntando de onde ele era e tudo mais. Aí ele falou que ele era da África e era católico. Eu falei, nossa, que legal. Aí beleza. Fomos pra lá, aí na hora de dormir, cada uma foi virar pro seu lado. E beleza, eu fui dormir. Só que aí, enfim, eu fui arrumar o despertador e na hora que eu olho, tipo assim, um vulto. Eu falei, cara, o que é isso? Aí tava tudo escuro e ele tava lá, ajoelhado, orando. Eu falei, caramba, que legal, que bonito. Aí beleza, fez passando os dias e tudo mais, ele sempre fazia isso. Toda noite, antes de dormir, ele ia lá e ajoelhava e orava. Eu falei, nossa, que legal. Aí, enfim, o tempo passou e tudo mais, eu tava aqui em casa, né? Eu falei assim, vou tentar ajoelhar pra orar, né? Vou tentar colocar esse hábito também. Só que, tipo assim, é muito diferente, né? Você orar deitado, você orar ajoelhado. Desde que eu era criança, eu nunca, assim, minha mãe sempre falava assim, já orou pra dormir? Eu já, mãe, já, assim. Aí, beleza. Só que, tipo assim, às vezes, quando eu orava deitado, sei lá, não fluía tão bem. Por que eu falo isso? Porque a gente não se concentra, sabe? Muitas vezes a gente tá tão cansado e quer dormir só, tá cansado. E Daniel, é engraçado, né? O ponto que meu pai falou também. Daniel, ele também passou por isso.
Ele era um governador, ele tinha suas responsabilidades, ele tinha suas dificuldades, ele tinha várias coisas pra fazer. Mas ele mesmo assim dedicava um tempo pra orar. Isso me ensina uma coisa muito importante. A gente só não vai pro céu, não é porque a gente não tem oportunidade, a gente tem muita. É porque a gente não tem prioridade. E Daniel mostra isso claramente, ele tinha prioridade com Deus. E Deus priorizava ele também, por isso que Deus vai lá e fala pra ele, Daniel, você é muito amado. Então, essa questão de se ajoelhar é muito mais simplesmente que um ato. Ah, vou me ajoelhar aqui porque Deus é santo. Claro que ele é santo, ele merece a santidade que ele tem. Mas se ajoelhar é pra gente se concentrar no que a gente tá falando, no que a gente tá pensando, no que a gente tá refletindo com Deus, no que a gente tá se humilhando. Porque muitas vezes eu orava e tudo mais, e eu, tipo assim, só queria dormir, entendeu? Eu só falava... Deus abençoe. É isso aí, né? Jesus, eu te abençoo, amém. E falar qualquer coisa e ia dormir. Só que no sentido, quando eu me ajoelhava pra orar, eu percebia que minha oração era diferente. Porque eu tava concentrado, eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia que eu tava entendendo o que eu tava falando. Então, essa questão de se ajoelhar, pra mim é muito mais que um ato, simplesmente, uma ação, né? É uma dedicação. Que quando a gente coloca isso nas mãos de Deus e fala assim, olha, Senhor, eu tô assim, 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 a gente tá demonstrando pra Ele que a gente se importa e que a gente quer ter um relacionamento com Ele. E a nossa postura diante dele, né? Quem Exatamente. a gente é diante de Deus. É muito legal. Mas a gente clamando deitado. Não ia dar muito certo. E é interessante que pensando até na parte, como fisioterapeuta, na fisiologia dessa postura, é muito legal. Porque quando a gente estuda o corpo humano, a gente estuda a anatomia, a parte de musculatura e afim, quando a gente muda a nossa postura em que a gente tá confortável, a gente muda o que a gente chama de tônus muscular. Então eu preciso ter ali uma força muscular, um tônus concentrado para eu ficar nessa posição. E aí, diretamente, fisiologicamente falando, a gente tem que ficar um pouco mais acordado, digamos assim. A gente tem que ter uma concentração a mais. E aí, eu não sei se alguém já passou por isso aqui, acho que não, acho que só eu quando era criança, quando a gente orava na igreja de joelhos. E aí, sempre tem aquele irmãozinho que ele faz uma oração mais prolongada. E aí, quando a gente é criança, a gente fica assim, né, quase deitado, fala, ai, Senhor, tá doendo, eu tô cansado, e pensa em muitas outras coisas. Mas quando a gente entende o porquê da postura, o nosso corpo, ele se concentra nessa questão, a gente consegue ter muito mais atenção, como o Fabricinho falou, e a gente consegue se ligar de uma maneira diferente. É como se a gente deixasse um pouco as coisas que estão ao redor e se concentrasse nesse ato. Até, por exemplo, quando a gente vai dormir. Se a gente tá deitado, às vezes pode acabar acontecendo, né? Senhor, abençoa o Senhor. Agora, se a gente tá ali ajoelhado, a tendência da gente dormir é um pouco diferente. Então, não é apenas as questões de concentração, mas é um ato que eu tô falando, Senhor, eu tô com muito sono. Mas eu vou aqui me dedicar neste momento pro Senhor. E algo muito interessante, que é algo que eu já pensava quando eu era menor, e é ligando agora com o Fabricinho, que o Fabricinho falou, essa questão de estar de joelho, essa postura de se ajoelhar, ela traz muita influência para outras pessoas. Às vezes não é apenas para impressionar. Tinha um pastor que é um pastor muito querido que eu tenho, que é o pastor Henrique, que ele sempre falava essa frase, que eu faço as coisas não para impressionar, mas para influenciar as pessoas pro teu reino. A gente deixar um pouco daquele show, mas para ser influência. Eu não sei quem aqui alguma vez, já quando era criança, acordou com a mãe orando no pé da sua cama. E eu lembro que algumas vezes eu acordava durante a noite e eu via a minha mãe orando nos pés da minha cama. E isso era um ato muito importante pra mim. Talvez ela poderia orar do quarto dela, onde ela estava, mas ela ia até o meu quarto e se prostrava ali diante de Deus aos pés da minha cama. E isso me influenciava bastante, me mostrava sobre essa relação de conversa com Deus. E é igual o Fabricinho falou. Era um amigo dele que era de outra religião, mas ele influenciou através dessa postura ao Fabricinho querer também orar de joelhos. Então, olha que interessante, Daniel ele influenciou muitas pessoas, talvez um poucas com raivas, mas ele influenciou através dessa postura. E aí que vem as 3 palavrinhas chaves que eu coloquei nessa semana. A gente tem que ter uma vida de constância de oração, a gente tem que ter essa reverência, mas a gente tem que ter sinceridade, porque se não for sincero, acaba virando um show que a gente criticou, né? Tem até uma coisa, assim, que ela tá falando sobre sinceridade e tudo mais. Eu tava no internato e chegou lá um pastor, ele tava lá fazendo, tipo, um fim de semana lá com a gente. Falou assim, vamos fazer o MASC, que é o Momento a Sós com Cristo. Vamos fazer a madrugada toda orando. Eu falei assim, eu vou então. Aí ele foi lá, falou, vai começar 1 da manhã, vai acabar às 6. Tá bom, vamos lá. Fui lá, joguei bola. Falei assim, vou dormir cedo, porque essa noite vai ser fogo. Aí eu fui lá, joguei bola, cheguei no quarto, tomei um banho e fui dormir. Aí acordei, coloquei uma roupa confortável e tudo mais. Enfim,
Aí começou, né, 1 da manhã, focar, tudo mais. Ele falava uma coisinha e mandava a gente orar. Aí beleza. Aí a gente orava e tudo mais, aí começou a dar umas 2, 3 da manhã. O negócio começou a ficar mais sincero. Aí eu falei, cara, o que é isso? Aí ele falou assim, vamos orar agora por um amigo. Vamos nos ajoelhar no gramado. Eu falei, esse cara tá doido. Mó frio. Aí a gente foi lá, se ajoelhou no gramado e tudo mais. E assim, eu morrendo de sono. E eu olhei pro pastor, né? Vou ficar só olhando dessa vez. Aí eu olhei pro pastor, ele tava lá, tipo assim, orando mesmo. Ajoelhado, tudo mais, assim, batendo no peito dele. Eu falei, nossa, que bonito, né? Aí eu olhei pra mim e depois enfim, fiz uma leve comparação. Caramba, a gente é muito fraco. No caso eu, né? Porque, tipo assim, eu morrendo de sono aqui, não consigo nem... Faço um monte de coisa do meu dia. Na hora que eu vou orar, tipo assim... Eu só vou fazer isso, tenho que me concentrar pra fazer uma coisa, eu não consigo. Vaga. Aí eu olhei pro pastor e falei, nossa, é uma... Assim, isso me fez pensar outra coisa. Que a vida de oração é assim como ir pra academia, sabe? É treinar todo dia, a gente tá lá todo dia, é uma coisa diária, é uma coisa do nosso cotidiano. Porque se a gente não treinar, orar, uma hora a gente vai parar. Porque assim como o Daniel orava todo dia, eu orava 3 vezes por dia, era um hábito dele. Era uma coisa que ele fazia constantemente, era uma coisa que era um hábito, era um costume dele. Então se a gente não colocar oração como um costume nosso, a gente vai parar, a gente não vai ter essa tendência. Sensacional. Então, fica a dica, você tem condições de se ajoelhar? Aproveita. Vai pra cima. Dedica tempo com Deus, seja com Deus, tá bom? Você também não pode, não fica preocupado, não faz com que você pode. Dobra seu coração diante de Deus, mas se humilhe e mantenha essa postura de dependência, de necessidade de Deus, tá bom? Sentado, em pé, não importa onde, andando, correndo, triste, feliz, só não pare de orar. Beleza? Gente, nosso tempo acabou, tá? Não acredito. Você é louco, tá bom demais aqui bate-papo. A palavra-chave da semana é oração. Julinha, teu texto, a palavra. Bom, eu escolhi o verso que tá lá em Salmo 55:17, que diz assim: pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado e ele ouve a minha voz. E aqui eu tirei uma palavrinha-chave, que é constância. Ele ora de manhã, ao meio-dia e à noite, o tempo inteiro. Ele tem uma vida de constância, ele tem a certeza que Jesus vai ouvir a sua oração. Muito legal. Fabricinho, teu texto, a palavra. Eita. Tá. Daniel capítulo 9, verso 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A palavra que eu tirei daqui foi comunicação. Igual a gente tá falando aqui, a gente não ora a Deus porque ele não sabe o que tá acontecendo. A gente ora a Deus porque a gente quer ter um relacionamento com ele, a gente quer se comunicar com ele, a gente quer falar com ele. E esse é o método que a gente tem para se relacionar com ele. Então, minha palavra-chave foi comunicação. Muito legal. André, seu texto, a palavra? Eu fiquei com Salmos 92:1, que fala assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu tirei a palavra gratidão, porque a gente tem que... A gente às vezes só foca nas coisas ruins, mas mesmo quando a gente passa por essas coisas ruins, a gente tem que ter a gratidão a Deus, né? Sempre olhar que Ele tá cuidando, que esses momentos acontecem para que a gente se fortaleça e cresça também, né? E que a gente tenha uma intimidade melhor com Ele. Legal demais. Então, engraçado, né? Quanto mais você se concentra para agradecer, mais motivo de gratidão você vai ter, né? Então, oração é um momento de louvor, de gratidão, de adoração. É necessária essa constância para que não seja aquele negócio, nossa, eu tenho que orar agora. É difícil, né? Isso geralmente reflete a nossa falta de constância, né? Então já no treino, cara, vou treinar, porque já é constante, faz parte do seu dia a dia, né? Então é uma necessidade, é uma demonstração de dependência, é um momento de gratidão, de adoração, demonstrar a sua fidelidade, disciplina, relacionamento, comunhão. Fabrício falou de comunicação. A oração é fantástica. Daniel nos ensinou muito, muito sobre oração. Em resumo, ele nos ensina que a oração traz sabedoria, força, coragem. Ele nos convida a depender de Deus, conhecer sua grandeza e manter uma fé prática e persistente diante de qualquer desafio. Quer enfrentar qualquer desafio? Então tem uma vida de oração. Esse é o recado de Daniel para você, tá bom? Caminhando agora para o final. A gente não poderia terminar essa lição falando de uma pessoa melhor, nosso modelo maior. Aliás, Julinha, o que é que Jesus nos ensina sobre oração?
É interessante que quando os discípulos buscaram a Jesus, né, falaram direto com o mestre, direto com a fonte. Senhor, nos ensina a orar. Aqui é a primeira lição que a gente tem. Às vezes a gente não sabe como orar, a gente não consegue, não sente prazer em orar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é: Senhor, eu não tô com vontade agora, eu não consigo, mas por favor, me ensina a orar. E aí, quando Jesus ele foi ensinar até a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele falou ali é que eles tinham que entrar no seu quarto e orar de forma secreta. E a lição traz pra gente que esse entrar no seu quarto não era necessariamente, naquela época, a palavra que era usada, ela não demonstrava, não queria dizer que era o quarto onde dormia. A palavra usada era tameion. Não sei se é assim que pronuncia de forma correta, mas era como se fosse chamado hoje em dia do nosso sótão, o depósito. Era ali onde ficava toda a bagunça. E só entrava ali a pessoa que ela tinha uma vida de intimidade, pessoas íntimas com as pessoas da casa, e elas conseguiriam entender o que tinha ali no meio. Jesus, ele chama a gente pra entrar no íntimo do nosso ser, a falar um pouco da nossa bagunça com ele, de falar o que a gente tem lá de vidas de pecado, que tá dando errado, que tá dando certo, mas entrar no nosso depósito da nossa vida pra ter essa intimidade com ele. E aí depois, então, ele ensina qual que seria a oração do Pai Nosso. Não significa que a gente precisa orar todas as vezes a oração do Pai Nosso, mas ele deu ali o modelo do que precisa ser. E ele falou, então, que a nossa oração a gente tem que demonstrar relacionamento, reverência, respeito, demonstrar o desejo de ver a Jesus, pedir que seja feita a sua vontade, entender que a gente precisa receber dele o sustento, buscar arrependimento e a força para perdoar os outros também, pedir proteção e reconhecer que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a gente não precisa ter aí na ponta da língua a oração do Pai Nosso, mas a gente precisa buscar esses pontos na nossa intimidade para que flua naturalmente. E aí Jesus, ele não só falou como tinha que orar, ele ensinava na prática, né? Eu achei legal essa parte que você falou, né, da oração do Pai Nosso, porque Mateus 6, né, vai falando sobre aquele o fariseu e aquele publicano, não sei, Sim. Enfim. Mas enfim, ele vai lá, e ela orou lá e falou assim: olha, Senhor, eu sou muito grato porque eu não sou um pecador, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, cara, se você não é tudo isso, por que você tá orando então? Você não precisa de Deus, já que você é tudo isso. E é engraçado, né, quando a gente ora aqui com a oração de Jesus, Deus era Deus, ele era 100% homem, ele também era 100% Deus, ele não precisava ficar orando pra Deus, porque ele também era Deus. Mas eu achei uma coisa muito interessante, porque, tipo assim, a oração que Jesus mostrou através do Pai Nosso é uma oração, como a Júlia falou, é uma oração modelo. Não no sentido de copiar sempre, né, toda vez de orar o Pai Nosso, mas a essência do Pai Nosso, no sentido de, a oração do Pai Nosso revela como a gente deve orar, com humildade, com reverência e independência. No caso de Jesus, o próprio Jesus falava que, tipo, o exemplo dele, os discípulos podiam ver isso, o exemplo dele, que ele mostrava para as pessoas, tudo que ele fazia, era fruto da vida de oração que ele tinha. No sentido, quando Jesus estava lá no Getsemane, eu falei isso um pouquinho no começo aqui do podcast, mas o ponto é, quando Jesus estava no Getsemane, ele só se conseguiu manter firme, só conseguia até o fim porque ele estava orando. Ou seja, muitas vezes a gente quer buscar uma solução, quer encontrar uma forma de solucionar o problema, mas a gente não quer orar. Isso não tem sentido, não tem como dar certo. Porque muitas vezes a oração é a solução. Na verdade, não é muitas vezes, a oração é a solução. Só tô orando, né? Como se fosse uma coisa tão... Enfim. Gente, realmente quero ouvir de vocês aqui rapidinho. A lição também é falando sobre a experiência de Enoque, né? Eu até pregando um sermão um tempo atrás, fiquei pensando, qual a diferença entre Enoque e a gente? É que a gente ainda não está com Deus. Porque a mesma experiência que Enoque teve, a gente também pode ter. De andar com Deus, depender de Deus, ter vida de santidade, de comunhão, de relacionamento, de ser considerado amigo de Deus, não é? Diz que Enoque andou tanto com Deus que Deus tomou ele para si. Mas, para finalizar aqui, eu queria ouvir só rapidinho de vocês aqui. Júlia, Daniel tinha muitas responsabilidades, né? Tinha muitas pressões, viu um momento bem desafiador, né? Que responsabilidades e pressões Daniel tinha em sua vida profissional? E isso impediu ele de orar? Quando a gente pensa em responsabilidades e pressões, ele tinha todas, né? Ele gerenciava ali, era uma província dividida em 120 grupinhos, ele gerenciava e ele era o melhor de todos. Então eu tenho certeza que ele tinha uma vida muito mais apressada do que a minha. Imagina. Mas ainda assim ele tinha uma constância e ele não deixava de ter um momento de oração com ele. Então quando a gente realmente quer, independente da correria, a gente arranja tempo. E a gente tem 24 horas na nossa vida, a gente não tá ocupado as 24 horas do nosso dia. Se a gente realmente quer, a gente consegue arranjar um tempo pra falar com Deus. Sensacional. Fabricinho, que lições importantes podemos aprender com a vida de Daniel, a vida de oração de Daniel? É uma coisa importante, né, que até pegando o contexto de Lucas 8, né, que é falando daquela viúva que pedia pro juiz para julgar a casa dela e tudo mais, e no final foi uma coisa muito interessante.
será quando o Filho do Homem voltar à Terra, encontrará fé nos corações? Eu fiquei pensando, Daniel, ele tinha uma vida de oração. E com certeza, se Daniel estivesse vivo, falando aqui, né? Eu não sei como seria Daniel atualmente, mas com certeza, se Jesus estivesse voltando atualmente, encontrasse Daniel, assim como nós estamos aqui agora, ele levaria Daniel. Não porque Daniel era uma pessoa santa, mas porque Daniel decidiu andar com Deus. E isso é uma coisa muito interessante. A lição que eu tiro da vida de Daniel é que a fidelidade a Deus não é um improviso. Fidelidade a Deus é uma decisão. Fidelidade a Deus é uma decisão diária. Porque ninguém vai pro céu porque tomou uma decisão assim de última hora, de raspão assim. Quer ir pro céu? Sim. Não é assim. São pessoas, quem vai pro céu, são pessoas que buscaram todos os dias ter um relacionamento de fidelidade a Deus. Muito bom. E aí, que tipos de orações Jesus, ele desestimulou a gente? A não ser aquelas orações hipócritas, né? Que a famosa oração também de troca, que a gente já falou muito aqui. Barganha. É só chegar e tá lá deitado, Deus abençoe, tô passando por esses problemas aqui, e não ter essa entrega e essa dedicação aí, que precisa ser, né? Ter o seu tempo separado para orar, entregar ali o seu coração para ele. E simplesmente não se exibir, né? É o que a gente viu desde a tirinha até aqui. Não achar que porque muitos falam bonito, a gente também tem que chegar aqui e falar bonito, mas Deus entende aquilo que é sincero do nosso coração. É o que Ele aguarda que a gente faça, é ser sincero com Ele. Top demais. Então tá aí os tipos de oração que Jesus já desestimulou, mas também deu muitas dicas de como orar, que é o mais importante hoje também. Olha com a gente, Fabricinho. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque estamos salvos pela Tua graça, muito obrigado porque mais uma vez Teu Espírito falou nos nossos corações e nos estimulou, nos está incentivando a ter uma vida de oração contigo. Que nossa oração assim, não seja simplesmente palavras bonitas, poesias, claro que isso é muito importante, mas que sejam sinceras. Que nossas orações sejam uma busca diária por Ti. Amém. Por favor, Senhor, esteja conosco e nos ajude, através do exemplo de Daniel, através do seu próprio exemplo, a Te buscar ainda mais. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Obrigado, Fabricinho, obrigado, Andressa, valeu, Júlia, foi top demais, hein? É isso. E obrigado a você que nos acompanhou até esse momento, que separou esse tempinho para ouvir ou para assistir esse podcast. Esperamos que de alguma forma ele te ajude, te impulsione, assim como o Daniel, a separar tempo de qualidade, fazer parte da sua rotina, da sua vida diária, desfeito da correria da semana, ou das pressões, dos desafios, ou até das perseguições, que nada e nem ninguém te impeça de orar, de ter essa conexão pessoal, real com Deus. Sabe que ela tem um preço, mas lembre-se, vai ser muito mais difícil, tá bom? Você cair de joelhos. Então, dobre-se diante de Deus, continue a sua vida de oração. Se não tem, se parou, volte a orar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nos encontramos aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!